Olá, meus amigos, muito boa noite. Que Jesus nos abençoe, fortaleça e ampare em mais uma oportunidade de preces e reflexões. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, rogando a Jesus o amparo necessário para as nossas vidas, para os nossos lares, para os nossos entes queridos, para que juntos consigamos, numa sintonia maior, recebemos as melhores vibrações de saúde, de equilíbrio e de luz que tanto precisamos. Guarda-nos, Senhor, inspira-nos hoje e sempre, assim seja. Meus amigos, no livro Vinha de Luz, no capítulo 24, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, nos trouxe a lição no reino interior. E se valeu de uma frase que está em Romanos 14:19, uma frase, um ensinamento do apóstolo Paulo. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Comentários do benfeitor. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, referindo-nos às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Neste plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado, sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, causados pelos comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito, e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Meus amigos, sem sombra de dúvida, quando observamos o mundo atual, nós gostaríamos que nele já estivesse edificado o reino da paz. Efetivamente, que o Evangelho já tivesse tocado todos os corações. Que não tivéssemos mais notícias de crimes, abalos familiares devido às drogas, questões difíceis de violência, corrupção, todas as mazelas que nós vemos. Mas vejam, por mais que o Evangelho de Jesus tenha 2 milênios, 2.000 anos, e também tenha se espalhado neste planeta, a vivência ao nível do Evangelho ainda é muito difícil de se construir para observarmos uma mudança efetiva no planeta. Porque a Terra só estará regenerada quando cada indivíduo se regenerar. Então, quando a gente observa de uma forma ampla, ainda há uma multidão voltada para o mal. Ainda não temos, em relação à massa, uma mudança tão ampla para o bem. Mas quando começamos a observar, descer um pouco o nível de observação,
perceberemos muitos grupos que fazem o bem, que trabalham para o bem, que promovem a paz, que sustentam outros corações, que respeitam a vida, que procuram a moral, que se abastecem de esperança, lutam a boa batalha. E são corações que estão nesse trabalho de edificação, com altos e baixos, se esforçando. Se descermos mais um pouco o nosso nível de observação, chegamos no indivíduo. E aí que comenta Emmanuel, que a transformação no nível de indivíduo só depende dela. E o Evangelho de Jesus, ele é individual. Jesus foi chamando discípulo a discípulo no começo da sua caminhada. Pedro, Tiago, João, André, Tomé, Natanael, Tadeu, e assim foi convidando cada coração. Foi se ampliando, ele saiu da terra e depois aquela conversa com os 500 da Galileia. As multidões que foram depois buscando ali no cristianismo primitivo, onde o apóstolo do bem dava sua vida no Coliseu pela verdade e pela redenção do Evangelho. Quantos fizeram uma mudança individual que foi tão intensa, como um Saulo convertendo-se em Paulo, como uma Maria de Magdala mudando por completo a sua existência, Zaqueu numa renovação impressionante. E aí depende do quê? Do esforço do discípulo, ou seja, depende do esforço de cada um de nós e identificarmos onde estamos tendo perdas, onde os nossos pontos vulneráveis são mais amplos, identificarmos isso e queremos mudar. Mas não ficarmos somente no nível do desejo. Queremos como uma determinação expressa. Querer é poder, diz Leon Denis. Querer com a vontade que dá esse apoio para uma mudança de hábito, uma mudança de pensamento, uma mudança de postura, gerando uma mudança comportamental. Obviamente, é preciso esforço. Em O Livro dos Espíritos, os Espíritos informam para Kardec que com poucos esforços conseguiríamos superar muitos defeitos, muitas falhas. Mas quão poucos de vós fazem esforços, os Espíritos afirmam na sequência. Com poucos esforços poderíamos mudar. Entramos numa rotina de pensamento, num pensamento central, e não nos dispomos a romper com isso, porque nos agrada. Muitas vezes o mal, embora labialmente nós falemos, não, eu quero mudar, na intimidade poderemos estar gostando daquela situação que nos dá aplausos, se o nosso problema é vaidade, se traz algum tipo de conforto material, se aquilo nos traz benefícios. Então, falamos que queremos mudar, mas no íntimo não queremos. Então vamos adiando. E todo adiamento é gerador de desequilíbrio, de dores, de lágrimas. Vamos postergando, e talvez quantas reencarnações não estejamos com os mesmos problemas. E aí, então, no mundo espiritual, antes dessa existência, decidimos mudar. Diz Militão Pacheco no livro Espírito de Verdade que se não fosse para mudar, não reencarnaríamos. Se reencarnamos é para modificar alguma coisa. E triste daquela pessoa que diz, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, ninguém me muda e eu também não mudo. É triste, porque é necessária uma mudança para melhor. Então observarmos o nosso perfil psicológico, as nossas inclinações morais, os nossos hábitos nocivos, materialmente e espiritualmente. Muitas vezes não temos nenhum vício, não fumamos, não bebemos, não fazemos nada de desequilibrante do ponto de vista material. Mas somos irônicos,
criticamos demais, somos pessimistas, então somos mal-humorados. O nosso hábito mental precisa ser modificado. É importante aí a boa leitura, a prece e o compromisso com essa prece, momentos de espiritualidade, ações no bem, instantes de reflexões, porque, afirma Emmanuel, cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Enquanto tudo isso ainda não estiver projetado para o bem, nós ficamos com o pé na sombra. E toda a sombra nos afasta da luz. No entanto, a partir do momento em que acendemos uma pequena lâmpada, o ambiente em torno já todo se ilumina. Então, onde começar? Estudando o que tem nos afastado do Evangelho, o que tem gerado remorsos, o que nos traz sentimentos de culpa, porque significa que não estamos cumprindo com o nosso dever. Estamos indo contra aquilo que a nossa consciência já filtra e fala, não faça isso. Só que o nosso livre-arbítrio ainda delibera para o mal, movido pelas más paixões. Então, analisando aquilo que precisamos ser, vamos nos impor. Faremos dessa forma a partir de agora. Farei isso, agirei assim. E Emmanuel ainda diz, se alimente com alegria de vencer a si mesmo. Errou, registra aquilo, se arrependeu, não faço mais isso, e quando conseguir evitar, registre esse momento. Não errei agora, superei esse mal, tive a tentação, mas não caí. Isso vai dar base para continuarmos a vencer. Segunda, terceira, quarta vez, quinta vez, a 100ª vez, a 1000ª vez, e tudo leva a crer o quê? Que venceremos e apagaremos esse traço que nos vincula ainda ao mal. Então, nessa hora, quando pensamos no mundo para Jesus, lembremos que a paz tem início em nós. E o Evangelho, o reino de Deus, está dentro de nós. Vamos iluminar o nosso campo íntimo. Com os nossos exemplos, toda a nossa volta estará também iluminada. E assim arrebatamos aqueles que conosco convivem, as nossas famílias, os nossos parentes, a comunidade em torno, o bairro, a cidade, o país, os continentes, até chegarmos a toda a terra modificada, seguindo os exemplos de cada espírito regenerado. E assim, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecemos a oportunidade da reflexão, que tenhamos estímulos no bem, que nos fortaleçamos nessa caminhada, que a nossa compreensão da vida se amplie, que os nossos lares estejam em luz, em saúde, num clima positivo, os companheiros que se encontram nos hospitais, em dores, que possam ser auxiliados pelos bons espíritos, pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que atua em prol do próximo, seguindo a Jesus. Os idosos nos asilos, aqueles que pensam no desgosto da vida, que estão desconectados do alto, e possam receber o amparo nessa hora. O nosso país, o Brasil, que tenha governantes que governem para o povo, pelo povo, sem interesse pessoal. E que cada um de nós façamos a nossa parte, a parte que nos cabe na obra da criação. Muito obrigado, Jesus. Seja conosco, nos envolva, fortaleça, ampare, que tenhamos compreensão pela vida, compreensão da vida, que diante das pessoas que pensam, agem, falam, aquilo que nós não gostaríamos talvez de ouvir, que tenhamos compreensão, perdão, diálogo e avancemos em tua direção, mestre amigo. Muito obrigado, assim seja.